Esse é mais um vídeo da série de vídeos sobre conceitos fundamentais em teoria psicanalítica para os alunos de graduação da disciplina que eu leciono na PUC Minas. E nesse vídeo a gente vai estar tratando do conceito de ego, dando sequência ao que a gente vem fazendo. Esse conceito ele é bastante complexo mesmo em Freud e a gente vai abordar alguns aspectos dele e para depois, ao final dessa explanação que vai contar aí com as questões relativas à segunda tópica, para a gente falar justamente o que isso derivou em algumas escolas de psicanálise dentro do campo psicanalítico, diferenciadas, né? Então, a gente pode dizer que a ideia de ego ou eu, vou usar essas duas palavras indiferentemente, justamente porque a tradução que veio do alemão e que nós temos acesso, como já tratei antes, é uma tradução que usa a palavra ego, que passou pelo inglês. Mas em alemão, Freud usa uma palavra que corresponde a eu, né? A melhor tradução seria eu, no sentido de dizer que ele está falando dessa instância, desse lugar onde a gente se reconhece, esse eu. Mas enfim, vou usar as duas palavras de forma aleatória, justamente para dar a dimensão dessa importância. Bem, então a gente encontra essa palavra, né, o ego, nomeado por Freud desde seus escritos iniciais, quando ele estava tentando elaborar as questões a respeito do aparelho psíquico, da carga de excitação, do investimento, do recalque, da defesa psíquica, que é um conceito fundamental dele desde o princípio. Contudo, para a elaboração dessa primeira tópica que a gente já trabalhou, inconsciente, pré-consciente, consciente, o eu não está tão em relevância nas elaborações freudianas. Ele aparece, porque ele vai aparecer, por exemplo, quando Freud coloca o dualismo pulsional no conflito entre pulsões do eu e pulsões sexuais, ou pulsões de autoconservação e pulsões sexuais, né? Então, essa palavra aparece também no sentido de que há uma defesa que o eu promove em relação a uma representação inconciliável, né? Aquela representação inconciliável com o sistema pré-consciente e consciente que será recalcada, é uma representação inconciliável com o ego, né? E isso quer dizer que nessa primeira tópica, Freud está aproximando um pouco ego e sistema pré-consciente e consciente. Então, a partir de um certo momento, Freud começa a colocar outras questões em torno da noção de ego e, por exemplo, alguns textos como Narcisismo, uma introdução, em 1914, Luto e Melancolia, em 1917, além do princípio do prazer, de 1920, que é uma grande virada no pensamento freudiano, e também, por exemplo, Psicologia das Massas e Análise do Eu, ou, como está traduzido, Psicologia de Grupo e Análise do Ego, vão trazer alguns conceitos importantes para Freud que vão ajudar a pensar ainda mais a questão do ego. E um conceito fundamental aí é identificação. A identificação que Freud vai começar a trabalhar diz respeito justamente à constituição dessa instância que seria o ego, né? Então, o organismo não nasce com o ego, ele se constitui na relação que estabelece com os outros, com os objetos de amor. E essa constituição se dá, de acordo com Freud, por uma identificação primordial, né? A primeira identificação, que no escrito de Freud diz, né, Freud escreve lá, que é a identificação com o pai. Bom, isso aí é uma questão que os pós-freudianos vão trabalhar de forma diferente, vão desdobrar de uma outra forma, mas independente disso, permanece a noção de que há uma constituição fundamental, uma primeira identificação que constitui uma certa representação de si, uma imagem de si que vai ser investida libidinalmente. Então, se a pulsão investe objetos exteriores, mesmo que eles tenham que ter uma correspondência com a representação interna, né? É isso que ela quer alcançar, a representação, a coincidência da representação interna com o objeto exterior para alcançar a satisfação. Mas se a pulsão investe objetos externos, ela passa a investir também essa representação, que é uma representação de si, colocada ali como um objeto também, um objeto de amor, um objeto de investimento libidinal. Então, essa primeira identificação constitui a representação de si. Mas outras identificações posteriores também vão constituir isso que seria um eu ou um ego, não é? Cada identificação que virá, ela modifica o ego, que vai ser então um precipitado de catexias objetais abandonadas, que é um termo
técnico, mas quer dizer isso: a cada vez que você investe num objeto de amor e depois esse objeto é perdido de alguma forma, não perdido necessariamente por morte, mas é uma perda, né, no sentido afetivo, emocional, psíquico, afetivo mesmo, de investimento do afeto, da quantidade de excitação. Cada vez que um objeto é deixado, ou um objeto não significa um objeto, uma pessoa é deixada, mas uma parte do investimento em relação a uma determinada pessoa é deixado, um objeto, uma parte desse objeto é incorporado ao ego e modifica esse ego, que vai se transformando nesse precipitado de representações de objetos abandonados e investidos libidinalmente. Então, isso que se constitui, essa representação de si, ela também é para Freud a fonte da resistência, né? É justamente por perceber que algo resiste naquela pessoa que quer se tratar, Freud vai começar a entender que parte dessa resistência provém disso nele que não quer se modificar, disso que está fixado, e que está fixado também numa imagem de si, né? Como o ego vem do exterior, né, ele vem, na medida que esse organismo tem contato com o mundo exterior, fundamentalmente, sempre repito, com o outro humano, que é a realidade do sujeito, e ele vem por essa identificação e por esse contato com essa realidade externa. Freud vai escrever que o ego seria a parte do id que foi modificada pela influência do mundo externo. Por isso, o id apareceu na nossa sequência de vídeos como o conceito que a gente colocou cronologicamente anterior. Mas é só para entender que o ego é aquilo que, a partir das marcas pulsionais, em contato com o exterior, vai tendo que encontrar uma mediação em relação a esse mundo exterior, que possui limites, que possui impossibilidades, que possui leis, interdições, e que vão, de certa forma, fazer uma barreira a isso que emana do inconsciente no sentido pulsional, do isso ou do id, né? Então, essa frase, que o ego é a parte do id modificada pela influência do mundo externo, é muito interessante para a gente, né? Entender como que então um organismo que inicialmente está marcado pelas pulsões vai, na medida em que se relaciona com o mundo externo, com o outro humano, encontrando modificações pela identificação e pela própria questão das limitações próprias ao mundo exterior e limitações próprias a essa realidade, que é a realidade social humana. Outras características do ego, ou que constituem isso que a gente conhece como eu, para Freud são, por exemplo, o fato de que ele é fruto de uma projeção mental da superfície do corpo, disso que faz uma borda do externo, interno, né? Daquilo que para Freud é caro, entre sensações internas, sensações externas. Então a gente tem uma imagem de si que é essa projeção mental da superfície do corpo. Ao mesmo tempo, Freud vai dizer que o ego é esse conjunto de processos mentais coerentes, que usa uma racionalidade para lidar com o cotidiano, com o mundo externo, que de certa forma tenta ajustar um pouco aquilo que vem como pressão pulsional e aparece como desejo, para que ele se adapte um pouco à realidade exterior, e também ele tenta modificar a realidade exterior para que ele possa satisfazer esse desejo, isso que emana da pressão pulsional. Num certo sentido, o ego é aquele que aplica o princípio da realidade aos processos inconscientes, né? Que ordena esses processos de forma temporal, como a gente já disse, no inconsciente, para Freud, há uma questão com relação à atemporalidade. Então, o ego é esse mediador, num certo sentido, num primeiro momento, ele é esse mediador entre o mundo interno e o externo, evidentemente que ele não se reduz a isso, e ele possui essa constituição derivada da identificação na relação com o outro, né? Contudo, é também a instância que se defende, essa que se defende do que vem interno e se defende do que é pulsional, que racionaliza, que adia as coisas, que tenta se ajustar. Uma imagem muito interessante que Freud faz em relação a essa questão da relação entre ego e id, né, ou eu e isso, é a imagem do cavalo e do cavaleiro, uma metáfora que ele faz, né, como se o cavalo, a força, o que conduz, fosse o id, ou isso, e o cavaleiro, aquele que está ali guiando o animal, fosse o ego, né, o eu.
E o que ele fala é isso: o cavaleiro tenta conduzir o cavalo para o caminho que ele acha mais interessante, mais seguro, etc. Mas o cavalo, de vez em quando, vai seguir seu próprio caminho, e o cavaleiro tem que dar tem que ir também seguindo um pouco esse impulso para que ele mantenha uma relação com isso que o conduz, com isso que é a força, pelo menos uma relação possível, né? Então é uma metáfora interessante, ela tem suas limitações, mas ela é uma metáfora interessante para entender a forma como Freud está propondo essa relação entre ego e id. Mas o ponto fundamental, o ponto interessante de guardar em relação a isso, é que o ego tem, a partir dessa proposição freudiana, bem claramente colocada no texto do ego e o id, o ego é em grande parte inconsciente, né? Se a consciência faz parte dele, justamente essa consciência que lida com o mundo externo, com o sentido, o significado das coisas, das relações, das interpretações, uma parte desse ego é inconsciente. Essa parte justamente que exerce a censura, que resiste, que recalca, né? O recalque para Freud emana do eu, é o que ele coloca nesse texto fundamental. Então, colocar o eu como parte inconsciente complexifica um pouco mais o entendimento desse aparelho psíquico, que agora está subdividido em outras instâncias, mas também faz com que a gente possa pensar a clínica de uma forma mais interessante, e dessa proposição freudiana várias outras questões interessantes vão ser derivadas, né? Por fim, Freud vai dizer, e isso é interessante marcar, que o ego tem que satisfazer a 3 senhores. Então ele está numa situação sempre muito delicada. Os impulsos que vêm do isso, do id, o mundo externo, e também a severidade, ele tem que lidar com a severidade do superego, que vai sempre compará-lo ao seu próprio ideal. Esse é um outro tema que a gente vai falar nos próximos vídeos adiante. Alguma sugestão que haja sobre temas, sobre questões da psicanálise, pode fazer também, que a gente tenta aproveitar para produzir aqui esse material, ok?